Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez iniciando o Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis. É uma honra e uma bênção ter você como nosso espectador, nosso participante. Estamos aqui mais uma vez para ampliarmos a nossa visão sobre o autoconhecimento, o autodescobrimento e a autoiluminação, como foi o término, do livro que nós acabamos de estudar, do nosso irmão e amigo Sebastião Camargo, que está aqui conosco hoje, mais uma vez dando a sua honrosa presença, o autor que escreve e que explica a própria obra para que nós, leitores, possamos absorver um pouco mais das leis divinas. Já estamos aí com bastante gente, Bom dia, Dona Luci, refletindo meu eu, Elizabeth Henrique, Shirley, Luiz Gonçalves, Marília. Cantei os nomes de quem deu bom dia ali. Vamos lá, então, ao bom dia do Sebastião Camargo, do Marcelo e da Dona Miriam. Excelente dia de paz, luz e muito amor, e um belíssimo final e início de um novo ciclo. Bom dia a todos, que nós possamos aí aproveitar esse início aí de leitura do livro e que possamos nos fazer uma versão melhor de nós mesmos aí. Bom dia, meus queridos. Nesse final e no início do novo livro, vamos nos aperfeiçoando e amando cada vez mais o nosso entorno, de nós mesmos e das plantinhas, de todos os seres vivos no nosso planeta. Então, como o nosso irmão anunciou, eu vou começar só, não vou fazer reflexão, mas só recapitulando, Você que vem numa viagem com a gente desde o primeiro capítulo, então você, no despertar da consciência, de sal da terra, já estou no outro, do anjo ao átomo, do átomo ao anjo, vixe, fiz a viagem ao contrário, Sebastião, quem que está aqui? Vamos lá. Nós iniciamos, estudando o primeiro capítulo com Sebastião Camargo, Gnote Seauton, que é Conhece-te a ti mesmo. Depois nós passamos para Deus, unidade, variedade. E aqui, nesses capítulos, nós fomos entendendo a complexidade do que é o conhecer a ti mesmo, quando foi dito lá atrás, pelos nossos irmãos iluminados, espíritos que vieram de outros planetas, não são dessa galáxia aqui, desse planeta Terra, Não sei se é dessa galáxia, que agora eu já falei bobagem, mas que vieram e contribuíram conosco, a humanidade, nesse sentido de nós estarmos buscando esse autoconhecimento. Então, isso é milenar, não é nada novo, porém, nós, espíritos, nem sempre tivemos o amadurecimento para entender. E aí, quando a gente vai buscar isso, a gente vai buscar Deus, Deus uno e variedade. Então, Deus, como Pai de toda a criação, imerso em tudo que existe, e se apresenta de múltiplas formas para todos nós, agindo dentro do capítulo 3, no que vem a ser a natureza e o seu destino. Explicando para nós origem, natureza e destino, ali ele mostra, nessa obra, a origem nossa espiritual, de onde eu vim, como que eu me constituí como um espírito, hoje, humano, nessa fase de evolução, como que isso aconteceu. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, porque a gente que já é espírita já sabia, não cabe a gente entender que o espírito é criado junto com o corpo humano. A gente já não tem mais esse entendimento, a gente sabe que foi criado antes. Mas esse antes quando? E aí vem toda essa descoberta
da forma como a gente vem se constituindo enquanto espíritos na evolução, passando por tudo, porque eu e você que estudamos dentro de Allan Kardec, que passou pelo reino mineral, ficava muito assim, passou pelo reino mineral. Eu pensava que era uma energiazinha que passava lá, entendeu? Não, ela evolui, ela começa, né? E ela vem daquele contexto, por quê? Porque um dia constituiu um corpo humano e se transformou em minério, né? E isso a gente observa em toda a geografia, né, Sebastião? Porque quando os depósitos da nossa matéria vão voltando para a Terra, eles vão se transformando em outros seres. E aí aquele minúscula partícula que constituiu um corpo humano ou animal, seja lá, ou plantas, né, que também viram outras coisas, seus detritos, eles vão ter uma evolução, um prosseguimento. E isso vai se tornar um dia um espírito humano como eu e você, né? Então, essas explicações de como tudo se interliga, como tudo acontece, nós estudamos. Depois nós passamos para o capítulo 4, evolução do perispírito, né? O perispírito que vem a ser um dia, né? O espírito já foi um dia matéria. E isso é interessante porque quando você estuda Kardec, você sabe que você, espírito, se apropria do que há de material no planeta que você vai encarnar para formar o seu corpo perispiritual. Tá, tudo bem. Mas isso é do ar que sai? Não, é de matérias evoluídas, né? De um corpo físico evoluído que está disposto já a se tornar um corpo perispiritual. Então, você vai agregar aquilo através do seu corpo mental, do seu pensamento, e formar o seu corpo perispiritual para poder atuar naquele planeta, para poder encarnar. Isso você também estuda aqui nessa obra, compreendendo tudo o que processa neste sentido. Tudo está em tudo, né? Aqui vem assim vários ensinamentos sobre o processo mental, né? E aí eu não vou me estender, mas só para você ter uma noção, né? Nós vamos aprender nesse capítulo, né, sobre a mente é o espelho da vida, né? As múltiplas personalidades, como que isso se processou em nós, né, por diversas existências. Eu acabei de ler um livro, Egos em Conflitos, de Baceles, né, do Dr. Inácio, e você encontra lá várias confirmações de tudo que está aqui na obra do Sebastião Camargo. Então, ele constatando a questão das personalidades múltiplas, né, e como que isso se expressa e como elas se interagem, né? Então, bem interessante a gente poder observar em diversas obras os recados da espiritualidade que vem trazendo para nós esse conhecimento. Os elementos do reino pré-humano ao mental, essa evolução que acontece, como que se torna humano, né? Vem lá dos outros reinos e vai transformar em humano. Como que isso se processa? Os elementais do reino mental ao pré-humano, também o processo do elemental pro pré-humano, as criações mentais. Gente, como é importante pensar positivo, como é importante vigiar o pensamento, né? E a gente ter esse sentido da força mental que nós temos. Fixações mentais, como que elas podem gerar saúde, né? Poder de projetos, poder de criação, ou ao contrário, né? As doenças, enfermidades, aqui fala das larvas, bacilos, vírus e embriões psíquicos. Olha onde é gerado esses seres e por que eles convivem conosco. O ser da consciência desperta é o último capítulo. E aí, aqui, Sebastião vai fazer, então, para nós, né, nesse momento, o entendimento que volta no construtor de si mesmo, né, no conhece-te a ti mesmo, a manutenção da saúde por meio da alimentação, entendendo toda essa cadeia que é una, né, que estamos todos no mesmo processo evolutivo, desde da micropartícula do solo até, né, a nossa existência, né, entre aspas,
parece que somos os seres mais inteligentes do planeta, né? Porque tem hora que eu já até duvido disso, quando a gente vai estudando, né? Mas como seres mais inteligentes, conscienciosos, que têm o domínio de várias ferramentas, e olha que as ferramentas que nós dominamos são 5 sentidos pobres, né, Sebastião? Não é os mais, né? O médium já vem com uma anteninha a mais ligada. Como todos somos médiuns, eu e você temos um nível de mediunidade. Mas com essa função da gente visualizar algo mais e perceber algo mais. E o último tópico, o papel da consciência desperta. Depois que despertamos, que entendemos tudo, nós vamos passar, né, a falar, a pensar. Aliás, vamos voltar. Pensar, sentir, agir e falar com congruência, né? No mesmo sentido, porque nós já seremos auto-iluminados com esse conhecimento, né? Então, aqui descortina para mim, para você, o cenário que nós estamos imersos. Quem sou eu na ordem dessa história toda do universo, hein, Sebastião? Vamos lá. Boa pergunta. Quem sou eu ou que sou eu? Normalmente nós começamos, até eu achei interessante, a Adriana falou, vamos começar pela página X. Começa o estudo de uma obra pela capa. Você falou tudo, Adriana. O que você achou da capa do primeiro livro? O que você enxergou na capa? Depois eu falo que sou eu, que somos nós. Bom, na capa, o despertar da consciência do átomo ao anjo e o próprio desenho, né? O desenho apresenta para nós, né, homens do passado, humanos que vieram primeiro, muito antes de Cristo, né? Ali você nota e aí por que ele escolheu aquele Oriente Médio, né? O povo do Egito ali, né? E começa pela libertação do Egito, né? Também havia uma escravidão ali. O que significa isso para entender o Deus Uno? E depois também traz o Cristo, né? Que no topo, iluminando essa pirâmide e abrindo, né, o nosso olho espiritual, né? O nosso olho que realmente é da mediunidade, uma percepção a mais, né? Então, sair dos nossos sentidos daqui, dos 5 sentidos que conhecemos, e ampliar, né? Se você não tiver essa visão dentro dessa... E aí depois o Sebastião explica o sentido da pirâmide, né? Que tem toda uma simbologia por trás, mas essa visão, né, maior que é do nosso o terceiro olho, né? E como alguns denominam aí, que está ligado à pineal e outras coisas. Mas aqui é a percepção, né, de algo mais, de você ter a percepção espiritual. E aí sim você desperta a consciência, né, para entender todo esse processo, desde o átomo ao anjo. Interessante o cenário, né, Sebastião? Embaixo, assim, você vê umas gramíneas, né, um rio, a água, né, uma montanha lá atrás, né? Então, mostrando para nós que o átomo, né, está aí desde o princípio de todas as coisas que existem. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. É interessante essa trajetória, porque se não entendermos a nossa origem primordial ou primeva, ou a nossa origem conceptual, a nossa trajetória construindo a nossa natureza, e hoje questionar qual será a nossa destinação. A fatalidade da lei divina, segundo Joana de Ângeles, é a perfeição do espírito. Como conseguir essa perfeição é a opção de cada um. Avançar mais rápido ou mais lento. Agora, quem vai nos dar as oportunidades para que tudo isso ocorra
a vida em todas as suas expressões. Então, quando lemos no Livro dos Espíritos, na questão 540, que os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida. Se nós lembrássemos da questão 45 e fizéssemos uma conexão com a 540, perceberíamos, no mínimo, algo interessante. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? No espaço, em forma de fluidos, ou no meio dos espíritos já constituídos. E ali nós percebemos, então estou ensaiando para a vida, eu estou no formato de fluidos. Um dia já fomos germes, ou melhor, já fomos germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos do princípio das moneras e estamos alcançando as perfeições absolutas. Então perceberíamos que primeiro nós vamos obedecer os fenômenos físicos, que para nós, mais palpavelmente, começa nos infracorpúsculos, nos quântons de energia. E se vamos obedecer, depois vamos comandar os fenômenos físicos nos quais aprendemos a obedecer. E onde será isso? Questão 560. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo, que simboliza o todo, o cosmos, e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Então, aí você observa, nesse processo de ascensão consciencial, que mais tarde não vai comandar apenas os fenômenos físicos, mais tarde também vai comandar os fenômenos morais. Para o Livro dos Espíritos, na questão 72A, a individualidade moral é a inteligência. E quem se expressa por intermédio da inteligência, que a coordena e a comanda, é a consciência. Então, poderíamos buscar nos originais do Livro dos Médiuns, no item 76, nos originais do plano espiritual. A consciência que se expressa por intermédio da inteligência, que vai edificar o pensamento, não é outro senão o pensamento encarnado em nossos corpos, podemos dizer assim. Porque a mente, por intermédio da inteligência, cria o perispírito e por meio dele, ou por seu intermédio, se expressa. E o perispírito cria o próprio corpo quando nós falamos de processo encarnatório. Mas quando falamos em processo evolutivo, primeiro os elementos que ensaiavam para a vida, que tiveram a sua origem no psiquismo divino, como princípios inteligentes, se transformaram no corpo biológico e em seu processo ascensional vai construir sequencialmente o universo perispiritual e até chegar na completude desse universo com o corpo mental concreto e depois seguir na linha ascensional, transformando de algo objetivo, concreto, em algo subjetivo, abstrato, compondo a consciência de fato ou espírito com E maiúsculo. Então, quando nós percebemos que o espírito com E maiúsculo, ele não morre jamais, porque a forma que o constitui é um aglomerado de virtudes. Elas só se expandem e se iluminam, se sublimam cada vez mais. Mas do mental concreto até o corpo biológico, tudo morre e renasce.
Basta você observar o reino mineral, por exemplo. Para que ele possa transformar-se em células, ou fazer parte das células, ou compor uma consciência vegetal, ele precisa fracionar-se, por mais que seja um átomo, como aglomerado de forças vivas. Porque cada partícula atômica, que já é um aglomerado enorme, não tem como calcular de espíritos, princípios inteligentes, formando um átomo físico, que é uma aglutinação do átomo primitivo. E não tem como você entrar com a sua família inteira numa empresa e querer todo mundo trabalhar junto no mesmo setor. A empresa vai colocar cada um em seu lugar de acordo com as suas qualificações. E um átomo, segundo Ramatiz, quando entra em nosso corpo, o corpo vai absorver a essência do próprio átomo, que normalmente é a consciência do átomo. Mas, de repente, ele não precisa da consciência diretriz, mas ele precisa de elétrons. Mas, de repente, ele não precisa do elétron, ele precisa do próton, do nêutron, ou subdivisões. Por isso que tudo morre para renascer, para se renovar. Não por acaso, Pietro Baldi faz uma belíssima síntese. Cada individualidade, pode imaginar o átomo, é constituída de individualidades menores, próton, nêutron, elétron, que por sua vez de outras ainda menores, quarks, etc., até chegar aos infracorpúsculos, até remontar à origem do átomo primordial. E ele chama ainda de infinito negativo, porque o átomo primordial veio do psiquismo, que veio do hálito divino, que veio do verbo criador, que veio da luz incriada, que dessa luz incriada quase nada sabemos. O máximo que podemos dizer é o que Santo Agostinho dissera: se você não me perguntar, eu sei. Mas se você me perguntar, eu não sei o que é Deus. E assim, quando nós percebemos que o vegetal, que tem como âncora o mineral, como sustentáculo, ele não consegue enviar uma célula inteira para o reino animal, ela vai ser fracionada. Por isso, o corpo de um vegetal, quando é comido pelo animal, ele vai ser triturado. E se observarmos até no reino dos bovinos, tem até 2 estômagos, vamos dizer assim, porque ele vai passar por um processo de captação da energia, por um longo processo de dissociação, depois vai regurgitar, vai fazer um exame de seleção outra vez. E pelo corpo humano não seria diferente, porque o animal, para chegar no pré-humano, ele vai ser todo fracionado, quer dizer, cada partícula, cada princípio inteligente, individualmente, ele vai dissociar-se, como nós vimos com Pietro Baldi, ele não aumenta nem diminui no seu tamanho original. Ele se sublima, ele se enriquece, ele vai conquistando expertises. Por isso, quando você morde numa cenoura, você está fracionando o corpo dessa cenoura, os tecidos, as células, moléculas, átomos, subdivisões, porque por mais que você mastigue, você não fez o trabalho final. O estômago vai continuar. O fígado, só ele vai fazer mais de 500 processos de dissociação e reordenação para entregar como glicose de volta à corrente sanguínea, que vai levar para o interior da célula por intermédio
dos seus portais e chegar nas mitocôndrias, que vão fazer um trabalho de dissociação até as infrapartículas. E agora vão passar por um processo de reordenação pelos aminoácidos, pelo retículo endoplasmático rugoso, que é a presença do liso mais os ribossomos, e formar as moléculas de proteína que seriam os tijolinhos da célula, que é um aglomerado de espíritos com as suas expertises. Mas para ser usado na própria célula vai ser dissociado de novo. Porque no aparelho de Golgi ela vai ter uma função, no centríolo ela tem outra função, no interior dos microtúbulos tem outra função, nos microvórtices de energia outra função. E assim nós vamos vendo em cada setor vai requisitar a mão de obra ou a matéria-prima de acordo com o seu projeto, com o seu propósito de vida. E a função do terceiro livro é minuciar isso que nós estamos falando. Mas tudo isso começou no primeiro, te dando uma noção, fazendo os traçados gerais. E o segundo é uma lupa que vai dar continuidade para que nós possamos, no terceiro, entender que não tem como o animal entregar ou transferir a sua consciência para o pré-humano. São várias consciências, múltiplas consciências animais para formar a consciência pré-humana, assim como foram múltiplas consciências vegetais para formar a consciência animal, como foram múltiplas as minerais para formar os vegetais. E assim até remontar à origem, onde dois ou mais se unem e vai formando todas as coisas, vai aumentando em número e expertise a cada etapa, a edificação da consciência do espírito imortal. E quando percebemos que o pré-humano, num processo de experiências incontáveis que antecedem o reino humano, conforme está no livro dos Espíritos, mas depois do reino animal, conforme lá está, vai passar por esse processo de dissociação consciencial dos pré-humanos, porque vai fazer uma seleção. Imagine um aglomerado de moléculas de fósforo, num processo de transmutação da energia nêutron para próton, do próton para o elétron, do elétron para o fóton, formando a consciência do átomo. E agora, lá nessas moléculas, a consciência de cada átomo, o que destaca-se dessa consciência, vai formar a consciência diretriz do que nós chamamos de nucleotídeo, que vai aglomerar, integrar em si frações dessas moléculas primárias. E a essência, o suprassumo desta consciência germinal é que vai transformar-se, transmutar-se no RNA, depois no DNA, e vai alcançando os seus degraus até formar o DNA psíquico no universo perispiritual, até construir o DNA no espírito, na consciência, em seu corpo causal. Por isso, a cada obra nós vamos acrescentando um ponto no conto e vamos tentar minuciar ao máximo esse processo de dissociação e integração no terceiro livro. Porque quando você falar, eu não como carne, grande coisa, você não tem consciência nenhuma do que é carne. Porque se você não tem condição de pegar na fonte a energia e preparar todo esse pessoal, você vai precisar pronto. Neste plano, segundo Pietro Baldi, não temos condições ainda de interagir com o animal. E nós falamos outro dia, num dos nossos próximos programas da série Exemplos Não Nos Faltam, que já gravamos 10, está belíssima. Então, como eu vou fazer para interagir com o animal, trazer a proteína animal sem matar a forma? Primeiro eu preciso construir outros elementos semelhantes e entregar ao animal para ele me ceder aquele com maior expertise que precisa ser promovido. Então, não é o animal que vai preparar e me entregar o que há de melhor. Sou eu que sou interessado naquele funcionário de sua empresa
e vou capacitar outro e fazer uma barganha, uma troca, para fazer o processo de promoção. Então, não é tão simples assim você deixar de comer carne e pegar, né, e trazer uma síntese por intermédio de uma simples substância, achar que aquela forma, que tem apenas a forma, vai substituir a expertise. Você pode pegar um diamante artificial e cortar um vidro. Agora eu quero ver ele ter a beleza, a geometria, o trabalho que levou bilhões de anos em suas experiências. Por isso, a consciência pré-humana, ela não vai ser recebida em sua completude para gerenciar um sistema do corpo, ela não conhece. Ela conhece o seu corpo, que é um corpo híbrido, mais animal e imitando a forma humana, tem apenas a forma humana, mas não tem a expertise da forma humana. Então, ele vai ser fracionado consciencialmente e vai aprender gradativamente em todas as partes de uma célula, de um tecido, de um órgão, de um sistema do corpo, até assimilar a completude das experiências desse corpo. Agora, essas múltiplas consciências pré-humanas podem considerar-se somos o ser do corpo. Mas só começou a história. Ela vai ter que transmutar o próprio corpo, fracionando em cada sistema, promovendo, assimilando novos elementos e construindo o degrau superior ou posterior, que é o que nós chamamos de perispírito, a começar pelo modelo organizador biológico, até chegar em sua completude, que é o corpo mental. E quando o Senhor de si, de todo esse universo, agora pode falar: eu sou o gerente desta forma humana, mas não sou humano ainda. Porque o processo de humanização é o que eu vou fazer com essa forma até tornar-se semelhante a Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, e poder dizer em alto e bom som a semelhança inicialmente de Paulo de Tarso: sigam-me vós, olha, da mente até o corpo biológico, porque eu já sou igual a ele, quem está no degrau de cima, lá nos corpos de evolução, o Cristo interior. Já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. E veja o que ele nos passou. Eu, o Cristo Jesus, só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E não sou eu quem faço as obras diretamente, é ele que as realiza através de mim. Então é essa consciência que nós vamos adquirindo. E a pirâmide não é só a nossa lembrança do Egito, que é onde nós começamos a entender que um átomo era uma cópia do sistema solar. Só não sabíamos que tinha vida num átomo. E hoje, com o André Luiz, é moleza. Um átomo é um aglomerado de forças vivas, de espíritos menores. Então, de lá até cá, fomos entendendo que a pirâmide é a forma, é o símbolo da consciência. Tudo que existe na natureza é em formato piramidal. Então, as células mais nobres do nosso corpo, as células nervosas, são piramidais. A glândula mais importante, o ápice do sistema nervoso e de todo o corpo, composta de cristais de apatita, todos eles têm formas piramidais. É o símbolo da consciência. E o olho, como a Adriana falou, a consciência que acordou, que despertou. E quem olhar na parte, estando no livro assim, olhando de frente para o livro, você olhando para a pirâmide, você vai perceber no lado direito, próximo do olho, alguém com a venda nos olhos. Quer dizer, ao lado do poço morrendo de sede. Porque nós estamos na mente, e a mente é uma emanação da consciência. Quer dizer, nós estamos bem do ladinho, como se fosse a consciência a gema do ovo, como eu já falei, e nós somos a fronteira entre a gema e a clara. E nós preferimos viajar pela clara do que consultar a gema para dar diretriz à nossa vida.
porque na clara vai nos prometer todos os gozos ilusórios, toda a trajetória do inconsciente e da parte subconsciencial. E entender que Ísis e Osíris são duas partes de nossa consciência, uma cuidando da parte da vida biológica em sua completude e a outra cuidando da vida espiritual, do que transcende o mundo físico, que era a função de ambos. À época, podia-se casar irmão com irmão, porque Ísis e Osíris são os pais de Horus. E são as nossas duas facetas, a parte objetiva e subjetiva, gestando uma realidade que vai ter as duas partes por sua vez. Então, quando nós entendemos que o ápice de tudo isso é a consciência crística que está esperando pacienciosamente por nós, no alto dessa pirâmide, no alto da nossa consciência, e aqui simbolizando desde os átomos físicos também até essa completude, e se formos na contracapa, teríamos pelo menos a curiosidade de ler o que está lá. Né, Adriana? Pode ler aí para nós. Eu já ia falar. Então, lê a mensagem. É aqui, isso, né? Tá. Eu ia falar, falei assim, tem mais na capa que nós não comentamos. Então, tá aqui, das origens da vida, a sua mais alta expressão. Tudo vibra e canta a melodia do amor solidário fraterno, convidando-nos ao compasso contagiante do amor incondicional. Leon Denis, Sebastião Camargo. E eu tenho mais... Posso lançar uma pergunta? Bom, nesse livro, então, Sebastião Camargo, eu não li essa parte, gente, foi uma falha minha, né? Então, eu fui ler a capa e não li aqui, ó. Sebastião Camargo, sob orientação de Leon Denis e Miramês. Então, já no segundo livro, já antecipando um pouquinho, porque o pessoal está com expectativa, né? No segundo livro, eu vou ler só essa parte, depois a gente faz a leitura do resto. Sebastião Camargo, sob orientação de Leon Denis, Miramês e Ramatiz. Bem rapidinho para a gente poder dar o início no segundo livro, né? Eu sei que você vai comentar ainda a mensagem aqui, e também aqui tem todo o processo evolutivo, né? A gente começa a ver aqui, são vírus, né? Fungos, vírus, né? E daí vem a evolução, né? Da raça humana, como que ela se processou no que nós conhecemos, né? Esse quadro belíssimo, né? Que é o representação mesmo, né? Do divino com o humano. E aí veio a pergunta, né? Aqui, Leon Denis e Miramês, né? A orientação deles. Essa orientação para o Sebastião Camargo, através de toda a leitura que a gente sabe que você fez de todas as obras, né? Eles se apresentam para você, como que isso se processa nessa orientação das escritas que você faz nessa obra, e o nosso irmão, né, que aparece agora, o espírito Ramatiz, né? Como que isso se processa, Sebastião, para eles te orientarem, além, claro, de todo o conjunto da obra que você vai atrás, que você estuda e estuda com muito afinco? Então, em primeiro lugar, só no plano físico, com Ramatiz já estamos desde Atlântida, e com Leon Denis e Miramês também, porque são galhos da mesma árvore. E nós somos frações diminutas nessas árvores, porque hoje são árvores, são florestas cada um deles. E, como não sou eu quem faço as obras, eles as realizam através de mim. Somos copartícipes, mas com muito pouca consciência em relação à grandiosidade desses mestres e da humildade deles. Ramatiz, na realidade, também está presente no primeiro livro, mas não quis, a humildade era tamanha, não quis aparecer. E foi uma exigência dos dois, Miramês e Leon Denis, que ele permitisse colocar o seu nome no segundo livro. E no terceiro será acrescentado mais alguém. Porque enquanto alguém não sair do mundo físico e se falar que esse alguém vai ser acrescentado,
Vai falar, mas é propriedade de fulano, como que você ousa a dizer que esse ser também te orienta? Porque depende de você. Quem fala que é devoto de Francisco de Assis, no mínimo, deve conhecer a consciência Francisco de Assis e fazer o que ela determinar. Isso é ser devoto. Um ser devotado ao Cristo é aquele que faz somente a vontade do Cristo. Então, ser como Leon Denis, devotado inicialmente a Jerônimo de Praga. E ele, Leon Denis, é uma fração de Jerônimo. Porque antes Jerônimo, agora Leon Denis, mas o Jerônimo de Praga é que foi o seu mentor durante 50 anos. Então, como frações, isso é Kardec, está na página 39 do primeiro livro, nós fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Não estamos à parte, como fala César Crispim. Fazemos parte. Agora, de quem? De quem nos afinizamos. Agora, basta eu falar de Miramês, de Joana de Ângeles, de Pietro Baldi, que Joana e Pietro Baldi vão entrar no terceiro livro. Então, quem se acha dono de Pietro e de Joana, desencarnado, vai se retorcer lá no túmulo. Encarnado, às vezes, vai desencarnar. Como ousa? Então, reconhece a árvore pelos frutos. Veja o esforço extremo e ingente que estamos fazendo para imitar na conduta esses mestres. Porque é cômodo você ler um livro e falar que fulano é seu mentor. Tudo bem, ele é seu mentor, eu acredito, mas o que você faz expressando a consciência desse mentor? Porque se meu mentor é Bezerra de Menezes, no mínimo, eu preciso fazer algo semelhante ao que ele fazia por aqui. Nem precisa ser o que ele faz hoje, que não tem como mensurar. Por isso é cômodo você colocar numa casa espírita o nome de fulano. E depois, na prática, não faz nada que o fulano fazia. Que eu passei por essa vergonha aqui em Três Lagoas. O repórter vai entrevistar, por ocasião da fundação da casa, quem é Joana de Ângeles. Eu não sabia. Eu achava o nome bonito, era chique. Só que era algo intuitivo, de fato, Divaldo falou, vocês são os novos filhos de Joana. Ela está me falando desse novo projeto. Então, ela está agregando vocês há mais de 100 anos para esse projeto de despertar. Então, é a continuação do que nós começamos. Então, nós trouxemos a obra no sentido geral e agora é função de vocês estudar, minuciar esta obra e vivê-la. Transformar isso em atitudes práticas. Por isso, esses mestres não são apenas de nossa vaidade pessoal. Então, são mestres que antes nos escolheram e sabem que nós estamos dispostos a ir ao holocausto por amor ao Cristo, que eles são fidelíssimos ao Cristo, já morreram N vezes por amor ao Cristo, e que nós estamos dispostos a dar a vida, se for o caso, para a fidelidade ao Cristo, em primeiro lugar, infidelidade a eles, em segundo lugar, porque se eles já são fiéis ao Cristo, como Paulo de Tarso fala, sigam-me vós, eu já sou igual a ele. No outro momento ele fala, antes eu era lavoura, ele era o agricultor. Agora eu sou agricultor, vocês são a minha lavoura. E assim nós vamos galgando os degraus. Agora lê o que está na contracapa do segundo livro, primeiro. Vamos mostrar aqui para os nossos, quem não tem ainda, e dourados, eu tenho exemplares aqui em casa. Quem quiser o primeiro também tem. Vamos lá. Caminhar com as próprias luzes é condição insofismável e intransferível das leis que regem o progresso material e supervisionam a evolução espiritual. Não consta nos estatutos das leis que regem o processo encarnatório
que seja procedente andar às escuras, ou seja, ignorar o caminho percorrido ou a percorrer. Portanto, é fundamental que cada ser gerencie as potências que lhe são inerentes, com as quais a elaboração do presente, a reconstrução do passado e a edificação do futuro tornar-se-ão perfeitamente realizáveis. Eu esqueci de ler o título, Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo. E o título correto do primeiro é O Despertar da Consciência de Átomo ao Anjo, e não do átomo ao anjo. Na época falhamos. E agora a gente faz um link entre uma capa e outra. Aqui nós vemos Jesus bem discretinho, aqui no topo da pirâmide. E agora ele vem para a prática. Você pode ver que os três personagens, o sábio do reino pré-humano, o sábio da antiguidade, o autor da frase "Conhece-te a ti mesmo", Hermes Trismegistus, e a deusa da sabedoria da Grécia, então aqui presente Egito, Grécia, que é a nossa trajetória, Atlântida, Egito, Grécia, Indochina, Índia, até chegar onde chegamos. Todos eles, os três, estão de olhos abaixados, olhando meio baixo. Somente Jesus está olhando nos teus olhos. Agora não são mais eles que estão te convidando. Agora é o Cristo que veio para te convidar a transformar-se de sal em luz. Na contracapa, alguém perguntou, mas você não está na capa do livro? Na contracapa tem Jesus andando no sal da terra. Ele está me procurando lá, mas ele não me achou, por isso que eu não apareci no livro. Ele está me procurando aqui. Qual partícula do sal que eu ainda sou? Para que ele possa me encontrar, às vezes, no futuro, nas futuras edições, eu posso. Né? E, ao mesmo tempo, ele aparece dentro do olho na pirâmide. Pode ver que o Cristo que está no segundo livro está dentro do olho da pirâmide, lá do olho de Horus. E aqui um link também, né, o DNA com o segundo livro. E, além disso, que está na capa, o que você está vendo. O que está por trás do Cristo é uma foto do cosmos. Isso são galáxias, são universos, são dimensões, e ele está no meio desse universo, porque ele é uma fração do Cristo planetário, que é uma fração do Cristo do sistema solar, que é uma fração do Cristo das galáxias, que é uma fração do Cristo do universo, que é uma fração do Cristo cósmico, que é uma fração de Deus. Então aqui simboliza o todo. Então ele está no tudo uno, Deus, como se disséssemos, eu sou igual a ele. Quem me vê, vê o todo. Sede vós iguais a mim. Então agora, se olharmos, todos os demais estão inseridos nesse contexto, no mesmo cosmos, porque todos fazem parte do mesmo todo. Aí fica por sua conta, por sua imaginação, imaginar Deus sem tudo isso. É a fonte que a tudo integra, então que a tudo enlaça. E quando percebemos apenas no título de sal da Terra, nós sabemos que o sal da Terra é o princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos. E sabemos que a luz do mundo é a consciência iluminada pelo saber e liberta pelo reto viver. Fazendo essas diretrizes gerais, agora o primeiro a ser estudado, Adriana, deveria ser a sinopse, mas a sinopse não precisa se preocupar. É o que está na página de autógrafo.
principalmente a mensagem de Sócrates. Porque o estudo começa Sim. com a capa e depois, como está na outra lá com Leon Denis, né, como tende como tempo o universo, né, como altar a consciência, etc. Agora aqui, Sócrates. O que ele está nos dizendo? Vou pedir para o Marcelo ler, senão ele vai ficar triste, não leu nada. Começa aí, Marcelo. Seja sempre o nosso falar a semelhança do nosso pensar. Segredo, em cima. Logo abaixo do querido amigo, seu nome. Ah, tá. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Agora, primeiro, Adriana, Dona Meira, Marcelo, cada um fala o que entendeu disso aí, porque aí está a essência de todo o livro. Simples assim. O problema desses textos, né, inclusive esse, é que ele tem muitas camadas de interpretação, né? Se você lê ele diretamente, é a versão mais simples. Você tem que deixar as suas, vou pegar o que nos incomoda mais, as nossas mágoas, nossos ressentimentos, tudo que nós já vivemos, e focar no que vem à frente, né? Em construir uma versão melhor de nós mesmos, né? Porque nós ainda arrastamos, né, como âncora os nossos erros, né? O problema, assim, é que a gente foca nos nossos erros e esquece de olhar os nossos acertos, né? Então, essa é a primeira camada, né? Agora, se você for aprofundar as demais camadas, né? Aí você vai ter que puxar lá desde a consciência de que você é um aglomerado, né, de consciências, né, de princípios inteligentes, e saber que você é responsável por todos esses princípios inteligentes, essas consciências menores, talvez, não sei se é a palavra certa, e que vamos ter que ajudá-los a evoluir, né? E com isso, se nós tivermos essa consciência, vagarosamente nós construiremos um homem novo, né? Só em pensar, fazer uma reflexão torta aqui. Muitos pais se tornam versão melhor de si mesmos quando o filho nasce, porque querem, de alguma forma, ser exemplo aos filhos que estão nascendo, né? Imagine se nós tivermos a consciência que nós somos responsáveis, nós somos pais de todas essas consciências que estão agregadas a nós, né? Então, quão convidados à modificação nós seríamos, né? Claro que isso aí é o conceito filosófico e ainda a versão prática ainda está distante. Agora passo para a Adriana fazer. Dona Miriam, mas vamos lá, então. Bom, o que Sócrates quis dizer aqui, né, depois da gente estudar toda a obra de Sebastião Camargo e ter um pouquinho aberto, assim, levantado, né, a pupila desse terceiro olho, para a gente enxergar alguma coisa a mais, né? É interessante como que a gente tem a questão do ontem e do passado no presente, né? E não tem como não ser, né? Porque a constituição do meu hoje é o somatório de um passado. Mas, em vez de eu juntar o que eu tenho hoje, fruto desse passado, e focar toda a minha energia, gastá-la para construir algo novo, diferente no amanhã, eu, às vezes, fico remoendo o passado, simplesmente. Porque fiz, para que fiz, né? Ai, como que eu fui burra, como que eu, né? Então, a gente fica ali se retorcendo, brigando constantemente. E faz séculos que nós estamos nessas paragens. E como o próprio Divaldo coloca, né, que uma das doenças que é forte hoje é a depressão, né, e várias outras psíquicas que estão aí florescendo, né, é exatamente uma briga com o passado, né? Então, a questão desse ser que hoje vem, mas não abandona
as suas personas passadas, não é que vai abandonar, né? Não as promove em algo melhor, mas sim fica questionando e brigando, né? Então, em vez de focar sua energia de vida, quando fala energia, é o fluido vital que você recebeu para esta existência. Olha como a gente perde tempo focando e remoendo, em vez da gente usar o fluido vital para uma construção de algo melhor, né? E não ficar brigando consigo mesmo, questionando. Reconhecer o erro, sim, mas já construir com base no que você é, buscar o que há de melhor em si para fazer algo melhor. Né? Foi isso, mais ou menos, que nós conseguimos visualizar com essa mensagem de Sócrates. Dona Miriam. Exatamente mesmo, Adriana, que a mudança vem de nós mesmos, do nosso conhecimento do dia a dia, né? E essa força, essa energia que temos, esquecer, né? Usá-la para não vivenciar o passado, e sim despertar a nossa consciência para o dia de hoje, né? Nos prepararmos para ser um ser melhor, para ser um amor para todos, e explicar, ser um exemplo, né? Dos nossos filhos e nossa família, né? Que nós mudamos, não ter mágoa, e sim usar essa sabedoria, que a coisa velha se passou, não remói mais. Foi o que foi, se errei, vamos pensar no positivo, que agora não vamos errar mais. Tentar, né? Então, esquecemos de 2 links aqui da capa do anterior com esta. A frente é uma pirâmide, só está no formato de seres, mas continua a pirâmide, e além do link da pirâmide atrás. E essa frase de Sócrates é a síntese de toda a obra anterior, porque em momento algum na obra anterior você vai ver falar de expulsar alguma coisa, de se livrar alguma coisa, mas sempre de promover, reconhecer que existe e promover, transformar. Porque não tem como você brigar com o velho. O máximo que você vai construir é um processo de autoculpa, de autopunição e criar várias doenças autoimunes. O máximo. Quer dizer, o mínimo que você vai fazer é isso. O máximo vai chegar a coisas muito piores do que isso. Até a desistência da própria vida, brigando com esses seres. E se eu estou vendo ali a tristeza, eu não vou ficar de ponta com ela, eu vou começar a edificar a alegria. Eu convido alguém, mas a intenção é transformá-la em alegria. E quando ela percebe que eu estou deixando-a de lado, a semelhança do filho pródigo, quer ir? Pode ir. Eu estarei aqui quando você decidir voltar. E a tristeza está ali, como filho pródigo. Como se estivesse emburrada, como nós falamos lá em Minas Gerais. Aí você começa a construir aquela coisa belíssima que é a alegria, e a alegria por si é um mecanismo de abrir espaço para que outros seres entrem dentro de nós. E por essa pequenina construção, a infinidade de seres que estão entrando no nosso psiquismo, ela vai falar, é melhor eu voltar para casa. Se eu for aceito como um funcionário, já estou no lucro. Não preciso nem de ser aceito, reconhecido como filho. Aí ela vai desmontando, porque ela não resiste o contato do verdadeiro amor. E o verdadeiro amor para a tristeza é a alegria. Para o desespero é a esperança. Para a treva é a luz. Quer dizer, para a ignorância, a sabedoria. Então, nós não vamos perder o tempo precioso, ficar nos culpando, nos condenando por algo que não tínhamos como fazer diferente naquele momento. Eu fiz o que foi possível fazer com o quanto de inteligência, o quanto de consciência, o que eu tinha em mãos. Agora disse-nos Jesus, por intermédio de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Quer dizer, um ato bem vivido hoje, ele transmuta
os atos de ontem, ele reformula, como nós colocamos no primeiro livro, a atitude de hoje reconstrói o ontem e constrói, edifica o amanhã. Então, a síntese desta máxima de Sócrates, vou colocar como uma máxima, como um ensinamento profundo, é esta: não perder seu tempo se culpando, se condenando, se dilacerando. Reconhece o aparente equívoco, que não existe, na realidade, erros nem equívocos. Só existem acertos. No mínimo, eu aprendi como não fazer. E aprender como não fazer já é a metade do caminho. E agora o segredo para fazer isso aqui é o que está na segunda frase. Vamos lá, Marcelo. Seja sempre o nosso falar a semelhança do nosso pensar, e este a matriz do nosso agir, pois só é feliz quem é livre para amar o próximo como a si mesmo, e só será livre quem assumir a crucial e intransmissível responsabilidade de amar-se em plenitude. Reforçando, em amar-se em plenitude. Pode começar por você, Dona Miriam, Adriana. Está jogando sujo, hein? Nada. Aqui é para transformar o sal em luz, Marcelo. Agora não tem como correr mais. Esse parágrafo ele fala sobre nossas atitudes, né? Tipo assim, que eu vou trazer para o qual diz o Henrique, né, no Fubazão, porque não adianta nós termos o conhecimento dos sábios da antiguidade e da atualidade, aí os espíritos que nos deixam grandes mensagens, se nós não conseguimos agir nela, né? Agir nesse caminho, né? Então, que sejam minhas ações sejam condizentes, né? Com o que eu falo, né? Seja semelhante ao que eu penso e ao que eu vou fazer. E aí entramos os clássicos, inclusive eu, os demagogos, né? Que tem uma palavra diferente da sua ação, né? Então a gente consegue intelectualmente entender os caminhos, o que é certo e o que é errado, mas quando nós vamos praticar a vivência, ainda nós estamos escolhendo a conveniência, né? Então, e aí que acho que é esse primeiro trecho, né? E aí ele coloca, aí ele traz as diretrizes, né? Só é feliz quem é livre para amar o próximo, como a si mesmo. E aí nós caímos naquela clássica discussão, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas a pergunta clássica, como nós nos amamos? Nós sabemos nos amar? Tipo, se olhar para o gordinho aqui que desrespeita o próprio corpo, vai perceber que talvez não esteja fazendo um bom serviço. Então aí nós entramos naquelas discussões que antes de amar ao próximo, nós precisamos primeiro nos entender, nos compreender e sabermos como agir conosco mesmo, né? E aí é que o bicho pega, né? Porque nós só posso oferecer para os outros aquilo que eu vivencio em mim. E aí já desanda tudo para frente. E aí que fala que para nós amarmos a nós mesmos, né, será livre quem assumir a crucial, intransmissível responsabilidade de amar-se, né? Então eu não posso amar ninguém se eu primeiro não aprender a amar a mim mesmo. E aí é onde o motor trava, né? Conseguir fazer essa transição entre, primeiro, conseguir se amar. Eu conheço bem poucas pessoas que conseguem se amar, aparentemente. Claro, a gente sempre julga externamente. Eu falo por mim. Eu ainda tenho muita dificuldade em me respeitar. Imagine em amar. Eu mal consigo... Hoje em dia eu tento, pelo menos, ser fiel àquilo que eu acredito. Não quer dizer que eu consigo, mas pelo menos eu tento. Mas eu vou falar, eu falho vergonhosamente diariamente. Paro por aqui, senão eu vou passar vergonha demais. Ai, não, Marcelo. Mas eu penso, né, e me sinto uma pessoa feliz, não é?
e me sinto uma pessoa que eu sou, a semelhança que eu falo, quando eu falo sempre de coração, né? Então, eu sou assim, sou livre, ninguém muda meu pensamento, assim, entre aspas, né? Sim, se eu quiser falar assim, você tem que pintar o cabelo. Não, eu sou feliz dessa maneira. Que eu tenho o cabelo branco é porque eu gosto, eu me sinto bem assim, não por outra pessoa que fala, porque eu vivo nos pensamentos das pessoas manipulando-me. Se você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, eu vou fazer porque eu sou feliz dessa maneira. Então, eu me conheço como uma pessoa feliz. E eu transmito às pessoas que eu sou uma pessoa feliz porque eu me amo. Eu me amo tudo, eu sou maravilhosa em tudo. Eu sou perfeita, Deus me fez perfeita. Então, por isso que eu me amo. Pronto? Eita, nós. Agora ficou difícil, Sebastião. Eu amei a forma de expressão da dona Miriam, né? O que ela pensa, né? E o que ela fala, e a ação dela, né? A expressão dela, que ela transmite através da sua personificação perante os outros. E é a raiz desse ensinamento aqui, né? E como diz, né, Marcelo, o conhecimento, né, da doutrina espírita, às vezes muitos de nós, e aí eu vou usar um pouquinho e abusar do doutor Inácio no Hospital Esperança, né? A gente chega lá achando que aquele conhecimento já foi o bastante para nos libertar, né? Então, porque é o ápice do conhecimento que a humanidade pode ter de algo mais, né, da doutrina espírita, e isso vai fazer com que eu tenha autoiluminação. E aqui cai a ficha total, né, de que esse conhecimento não é libertador. Se você não o utiliza para si mesmo, né, se você não o traz para poder se modificar diariamente. E o que eu gostei do que Marcelo colocou, porque o que ele colocou é que ele esforça todo dia. E conhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Então, porque eu me reconheço, eu já não me acho autoiluminada porque li as obras de Kardec e aí eu estou à frente de quem não as leu. De jeito nenhum, gente. Quem leu a obra de Kardec, ele necessitava dessa leitura para fazer esse processo aqui que foi dito, né? Que nós temos que falar a semelhança do nosso pensar, né? E este ser a matriz do nosso agir. Essa é a barra, né? É a frase que tem que ficar o tempo todo ali te guiando. Tem gente que não precisa de todo o conhecimento que nós estamos buscando para fazer isso. Ele já faz, né? E nas milhares de doutrinas existentes no planeta Terra. Então, é importante colocar isso. E eu acho que isso vem de encontro, Sebastião, para muitos nós de espíritas, né? Me incluo no meio, que achava que conhecer o espiritismo já é a sua tábua de salvação, transferindo de novo, né? Lá atrás a gente colocou o batismo, batizou, você está salvo, né? Já está liberto. Agora, conheceu, leu a obra, você está salvo de novo. Olha, só transferiu, nada a ver, né? Se não vivenciar como Cristo viveu, não adianta. Sebastião, nós temos bastante comentários aqui, eu não sei o que eu faço, e o horário está indo. Você já vai para os comentários. O que eu quero dizer agora para ele, nós nem vamos ler a terceira frase, porque hoje nós só lemos 2 frases. Agora, semana que vem, nós vamos tirar a essência da primeira frase e fazer um projeto de aplicação prática na nossa semana. E assim, tendo a segunda como régua, que é o que a Adriana se esforçou para dizer. E já pode lá dar um feedback na terceira, porque não dá para querer transformar o mundo
Você não vai transformar o mundo, você vai mudar você. Você não vai ficar brigando com querer transformar o outro, que é a terceira frase. Mas vamos ver os comentários. E aqui nós só fizemos, e aqui, sabiamente, o Alexandre colocou a capa do livro aqui para você ficar olhando em Jesus, nos sábios da antiguidade aqui, para você não esquecer o compromisso com eles. Você vai fazer um propósito aqui de mudança mediante as diretrizes crísticas e as pistas que esses sábios deixaram para que possamos seguir e não errar o caminho. Então, o tempo todo você vai estar olhando nessas 3 frases de impacto e vai estar fazendo o seu compromisso com os mestres, porque aqui, no caso, Jesus, o Cristo, representa o mestre dos mestres, tanto que diante dele, eles ficam de olhos meio abaixados, reconhecendo a sua grandeza e não tendo, por mais que sejam sábios, ainda valores para encarar o Cristo, como nós também não teríamos. Ficaríamos cegos como Saulo ficou, olhando diretamente para a luz, ficaríamos ofuscados. Por isso a gente vai mirando nesses mestres menores para chegar a ser um com o mestre maior. Mas vamos deixar os internautas agora. Vamos lá. E Pamela começa, então. Quanto você obedece, profunda, deve ser aprofunda. Quando você obedece, aprofunda, ou profunda mesmo, de profundeza, né? E aprende a comandar, está exercitando a lei de solidariedade e fraternidade. Para isso é necessário ter humildade, sinceridade, honestidade e fidelidade. Teria a pirâmide a espiral de Fibonacci 369, lembrando os vórtices iniciais? A pirâmide já simboliza isso, Pamela, Elizabeth, porque se você observar numa pirâmide, ela já tem os números 3, 6, 9. 9 é lá onde está o Cristo. Então, se você multiplicar 3 vezes 3, dá 9. Vamos chegar, a base da pirâmide vai chegar lá no topo. Se você somar a base com as perpendiculares, também vai dar 9. 6 mais 3 dá 9. Porque é todo o foco e o número perfeito não é o 7, é o 9. Agora caiu, então, a cabala. Depois você explica o que é o 7 da cabala. Bom, o que está em verde e com flagelo são as bactérias. Ah, tá, ela está explicando aqui, acho que eu falei um comentário, né, aqui. Deve ser desse verde aqui, né? Exatamente. São as bactérias, lembrando o reino Morena, o mais simples da escala biológica. Obrigada pela explicação, então. Luiz Gonçalves fez um comentário. Nós ficamos nossas vidas em brigar com o velho, achando que seria o bom combate de Jesus. Porém, o bom combate seria a construção do novo. Focamos, né? Eu acho que ele corrigiu aqui alguma coisa. Nós focamos nossas vidas, isso. Nós focamos nossas vidas em brigar com o velho, achando que seria o bom combate de Jesus, porém o bom combate seria a construção do novo. E olha, essa interpretação é a mais comum, né? Dentro do Espiritismo, é o que você escuta os palestrantes falando, enaltecendo, né? Vamos acabar, né? Detonar. Eu mudei totalmente minha forma de falar, pelo menos, né? E até procuro agir melhor com as minhas sombras, porque a gente tinha isso muito vivo, o Sebastião Camargo. É a regra da maioria, né? Marcelo, Dona Miriam, quantos falaram, né, dentro dos centros espíritas,
que o bom combate era combater, né, nesse sentido militar, né, que vem mesmo do Saulo para Paulo, né, da persona Saulo para Paulo, ele vem lá, né, combater, né, e o entendimento era esse, né, não a promoção, né, que é a forma de pacificarmos-nos com o Cristo. E aí percebemos que o bom combate de Paulo, antes eu era lavoura, agora eu sou agricultor. Esse é o bom combate, transformar-se de Saulo em Paulo, e de Paulo em agente de transformação, sendo uno com o Cristo. Então, o bom combate, na realidade, não é o que falávamos antes. Destrua o egoísmo, né? Dilacera, mate o orgulho. Não, transforma o egoísmo em altruísmo. Transforma o orgulho em humildade. Porque se tudo cresce, evolui, como que eu vou matar se nada morre? Então, eu pego a forma lá do orgulho, dilacero a forma, mas as causas permanecem. Ele vai se fazer de novo. Então, agora comece a construir a humildade. Então, gradativamente, o universo, o edifício, o orgulho vai transformando em humildade. Mas aí você fala, agora eu vou construir um novo ser. Vou encarnar uma fração de mim, como uma semente. A semente não sabe ser árvore. Tem nela tudo que existe para ser, mas ela não sabe que pode ser. Então, nesse novo ser vai ter o egoísmo, vai ter o orgulho, todas as fases. E eu vou olhar aquilo com naturalidade. Eu que já passei por lá. Para ele vai ser um tormento ficar brigando com esse povo. Mas para o Cristo que já passou por lá, ele vai enviando, conforme nós temos capacidade de assimilar, as diretrizes para ir trabalhando esses seres, sem expulsá-los. O que fizeste dos filhos que eu te confiei? Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. E o mais pequenino pode ser um instinto, pode ser algo que o orgulho está criando ou exigindo, o egoísmo, e nós vamos transformando vícios em virtudes. Não é brigar com os vícios, é transformá-los em virtudes. A mentira em verdade, a maldade em bondade, a maledicência em benevolência, e assim vamos avançando, como o Marcelo fez a proposta. A cada dia eu me esforço um tanto para ser hoje melhor do que ontem, que é a proposta do Espiritismo. Então, não reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação, não, pelo esforço que ele fez para domar suas más inclinações. O esforço que ele faz a cada dia, porque quem já transformou não é mais espírita, é espírito. E não precisa mais de doutrina, já encontrou o Cristo. Sebastião, só vou fazer um comentário, meus irmãos esperem um pouquinho. Aí é saber sentir a prece de Francisco de Assis, oração de Francisco de Assis, né? Que eu faça, Senhor, que eu seja instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Não vou falar toda ela, mas esse onde houver ódio é o ódio em si, se transforma em amor, né? E aí ela tem outra configuração, porque quando a gente fazia a oração de Francisco de Assis, a gente externalizava e achava assim, eu vou chegar onde está um monte de gente brigando, odiando, e eu vou chegar e vou levar a paz para eles. Não, é comigo, não é com ninguém. É lá, exato. Aí você vê essa parte do ódio, que é a matéria essencial da vida, está lá no centro genésico, ou melhor, está lá no centro Kundalini. A energia que pode ser destruidora ou pode ser promotora. Então, onde houver o ódio, que eu vá lá e o eleve até o estágio do amor. Não vou lá levar nada para ele pronto, não. Eu vou elevá-lo ao estágio do coronário, de luz do mundo. Outro sentido. Oração de Francisco de Assis é outro estudo, gente. Não é somente a oração de São Francisco de Assis, é muitas coisas que tem que entender mesmo, né?
Exatamente. Vamos lá, a dona Lucy colocou aqui, lembra de Joana de Ângeles, não tenha remorso do passado, porque fizemos o que sabia fazer. Um comentário bem positivo. Não ficar brigando comigo mesmo, reclamando de tudo que deixe de fazer, né? Refletindo o meu eu. Focar em mim, agora em me reconstruir, né? Então, as nossas falas levaram a esta reflexão para refletindo o meu eu. Os estados infernais, nos disse Chico, e construindo nesta briga com o velho, mágoas, raiva, ódio, melindres, né? Entendendo do que é esses estados infernais que foi ensinado por Chico. Luiz Gonçalves faz um comentário aqui. Lúcia Parra, é sempre maravilhoso ouvir as orientações e nos envolvermos nas reflexões que surgem. Essa é a proposta. Aguarde semana que vem. Terá tarefa durante a semana. A figura, Luiz Gonçalves, a figura circular em forma de gaiola, pressão representa nossas emoções aprisionadas ou autoconhecimento? Será que aqui essa figura circular? Sim, na circular é na frente do segundo livro, é o bastão, o símbolo de Hermes Trismegistus. Então, ela simboliza o cosmos. Aqui. Somos uma parte do cosmos, do outro lado, do lado do Hermes. Isso, isso, essa circular. E o da deusa da sabedoria é o escudo da justiça para transformação da injustiça. Então, aí no caso do Hermes, é como se ele tivesse uma cópia do universo, mostrando nós somos uma cópia do todo. Então, o todo está em mim e eu estou no todo. Eu estou cuidando dos negócios de meu pai. Então, está aqui o todo. Alguém me confiou um todo em miniatura para que eu o cuidasse, referisse e interferisse no macro, porque o que acontece no micro reflete no macro e vice-versa. Sebastião, qual que é esse personagem do meio aí? Essa que parece um elfo? Esse aí é o sábio, o ser mais sábio do reino pré-humano. Certo? Nós chamamos, pode chamar de elfos, pode chamar de devas. Então, são os seres mais sábios. Eu preferi deixar sem nome, mas é o ser mais sábio, o mais alto nível de evolução no pré-humano. Quando não se tem virtudes em si empregadas no êxito total, onde fica o doar-se num trabalho mediúnico, uma vez que não estamos, o mínimo que seja, equilibrados para o trabalho, ou seja, me equilibrar-se para trabalhar ou trabalhar para equilibrar-se? Ela completa aqui melhorou a pergunta. Melhorou. Então, pode ser as duas coisas, mas segundo Miramês, o que para nós é um lixo mental, vamos supor que eu esteja tentando equilibrar o lixo mental para depois trabalhar. Ele fala, o lixo mental é um banquete suculento para quem está na retaguarda. Então, eu entro com o que eu tenho. E a função de quem está lá espiritualmente e até materialmente, quem está mais na dianteira, é desentulhar a nossa mente com as suas virtudes, fazer a gente ver essa claridade. Então, nós entramos com o que temos, e é no trabalho, é no diluir dessa água que estava parada, é que vamos nos ressignificando. Porque se formos esperarmos para ficar prontos para uma atividade dessa, só daqui a milênios. Então, a gente trabalha e, ao mesmo tempo, se capacita nesse trabalho. Nós estamos lá cientes e conscientes que estamos trabalhando mediunicamente os nossos próprios conteúdos. Então, o médio lá na ponta da mesa recebeu, fulano está recebendo as mazelas, os desequilíbrios, as entidades do nosso próprio psiquismo
da mente coletiva ali do conjunto, não só dos médios, mas de todos os seres que estão naquela mesma frequência. Então, cada entidade que se manifesta, ela representa um todo melindre, um todo mago, um todo perseguição, um todo paixão, um todo sábio. Ali, conforme Emmanuel está no segundo livro, o que acontece numa reunião mediúnica é a necessidade dos participantes dela. Então, normalmente, quase a totalidade das manifestações são nossas. E não tem como um espírito se manifestar sem que seja trabalhado algo do próprio médium e do próprio grupo. Bom, com o adiantado da hora, né? Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse brilhante dia, né? 18 de agosto. Coloquem aí na agenda de vocês o início da segunda obra, né? E com grandes ensinamentos de como ler o livro. Começa por aí, né? Começamos pela capa, né? E aprendemos muito, né? Hoje, como sempre também, e essa oportunidade que o Sebastião nos dá, né, essa honra, nós somos eternamente gratos, sabemos que continuaremos por muitas jornadas, né, juntos, não estamos aqui por acaso, né, não foi o acaso que trouxe Sebastião para Dourados, não foi o acaso que a gente tem uma vivência comum em casa, e a gente sabe que tudo isso que está acontecendo com todos vocês que estão aí do outro lado, e nessa reunião, nessa sala virtual aqui, é algo que vai importar muito para o próximo passo de cada ser aqui presente. Um beijo grande, gratidão a todos vocês. Passa aqui para dar tchau, Marcelo, Dona Mira e Sebastião, para trazer todos os recados e dar o seu tchauzinho. Até mais tarde, né, Sebastião? Bom estudo a todos, espero que possamos ter incorporado dentro de nós alguma parte desse conhecimento e vivenciá-lo, né? Que é a parte que nos pega diariamente, mas que nós possamos aí nos fazer uma versão melhor de nós mesmos a cada dia. Muito obrigada. Eternamente, gratidão eterna para vocês, para todos, né, os internautas, Sebastião, Adriana, Marcelo, pela essa vivência de aprendizado dia a dia que nós temos e vamos colocar em prática, né? Tudo que nós aprendemos, que foi maravilhoso o dia de hoje, as leituras, o entendimento. E vamos lá focar na nossa tarefa, Marcelo, essa semana, que vai ser, como se diz, pesado. Gratidão eterna. Não vai ser pesado, não. Como que é a frase, Adriane? Tudo é suave na nave? Como que é o negócio? Tudo é suave na nave, sussu. Sussu. Vai ser sussu a nossa tarefa. Suave da nave. Isso. Então, após a leitura da primeira página com as 3 frases de impacto, não é a segunda página. Aí você salta lá para a página 557 e vai ler a leitura, o livro que se materializa, para entender de fato como estudar um livro e tirar o proveito dele. Porque dependendo de como você faz, com a mente você pode acessar a aura do livro e às vezes entendê-lo sem ler, para que na hora que você esteja lendo uma frase, você entrar no original, no espírito daquela frase e poder tirar a essência, tirar em cada camada, como o Marcelo colocou, a sua informação. Então, tenha um início de semana maravilhoso. Mais tarde a gente se encontra. Lembra, o exame de consciência é você frente com a lei. Nu, você e a lei. Depois, como fazer um novo exame de consciência? Aí é você selecionando
canalizando os seus valores, os seus potenciais. E depois, eu já sei, já fiz o meu confronto com a lei, já sei quais são os meus potenciais, agora você vai analisar os seus defeitos. Que é o que nós vamos ver nas sequências. Então, agora não mais, eu já fiz o meu exame de consciência, já me confrontei perante a lei, já me despi, já sei quais são os meus valores em evidência, agora quais os defeitos, quais os traumas, quais os tormentos que eu preciso trabalhar, eu vou focar neles. São eles que podem me atropelar em cada situação. E não vou brigar com eles. Agora eu já sei da lei, sei o que eles vão ser no futuro, porque já sei os valores que eu já possuo, e agora eu vou transformá-lo, né, por minha vez. É o que nós vamos encontrar mais tarde, a sequência do exame de consciência. Gratidão infinita a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, o Cristo como nosso mestre, modelo e guia, a nossa consciência, com todas as suas expressões intuitivas, aos luminares que nos acompanham, com todas as suas inspirações iluminativas, os elementais e elementos que nos sustentam, e, enfim, tudo e todos que de uma forma direta ou indireta fazem parte de nossas vidas. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.